Boa noite para você, boa noite ABC. E mais uma quinta-feira eu aqui ao vivo com você pela Rede Eco TV e também para todo o Brasil pelo site www.ecotvcanal9.com.br. Como sempre faço, eu agradeço a minha audiência. Minha audiência tem sido reconhecida por você que está aí na sua casa todas as quintas-feiras e também na reprise do meu programa, ABC em Perfil. Então, obrigado a você que tem estado comigo todas as quintas-feiras e também aos sábados, na minha reprise às 21 horas. A audiência é muito grande, como eu disse. Procuro fazer um programa como uma prestação de serviço, trazendo sempre aqui convidados especiais, autoridades e pessoas que realmente possam dar uma contribuição. Porque eu creio numa televisão exatamente desta forma, uma televisão que informa, uma televisão que possa dividir este espaço chamado família aí na sua casa. Então, obrigado por você que tem estado comigo no meu programa ABC em Perfil. Eu quero, como também faço, mandar um grande abraço ao Dr. Roberto Gonçalves, diretor da Ordem dos Advogados aqui da nossa subseção, meu vice-presidente da Associação dos Advogados do Grande ABC. Hoje eu estive num grande evento na nossa Ordem dos Advogados, a 38ª subseção. Parabéns à doutora Carmen Jane, à doutora Sônia Cabral Guincer, que preside, que dirige esse trabalho, um trabalho realizado em prol da família e em prol da mulher. Isso que é a finalidade. Então, parabéns, foi uma grande festa, várias autoridades presentes, inclusive uma da diretoria executiva, a diretora, doutora Kátia Boulos, de São Paulo, seccional São Paulo, esteve conosco e ela vai estar aqui também futuramente no nosso bate-papo, no quadro Mulher é Show. Então, um abraço a todos vocês, ao nosso presidente, Dr. Fábio Picarelli, um grande amigo que tem contribuído muito com o nosso programa, juntamente com o Dr. Roberto Gonçalves. Então, a todos vocês, advogados, os meus colegas advogados dessa cidade, do Grande ABC e também do Brasil. Outro dia eu recebi uma ligação, como eu disse, do Mato Grosso do Sul. E eu fiquei muito feliz, parabenizando pelo meu trabalho realizado. E tudo aquilo que fazemos com fé, dedicação e amor, o resultado é positivo, porque tudo que semeamos, nós colhemos. Esse é o princípio. E nessa noite não pode ser diferente. Nós, neste mês de maio, mês maravilhoso, estamos comemorando o mês da família, o Dia das Mães, que será no domingo. Que antecipadamente, nessa abertura, eu quero parabenizar a todas as mães que me assistem, a todas as mães queridas, a todas as mães do Grande ABC, das 7 cidades e também do Brasil. Vocês, sem as mulheres, sem as mães, as nossas mães, nós não estaríamos aqui hoje, que tem um papel fundamental. Então, um grande abraço, um grande beijo à minha mãe também. Mãezinha, um grande beijo, pequena grande mulher, minha mãe que pequenininha, mas é uma grande mulher. Então, mãezinha, um grande beijo para você, um beijo em todas as mães que hoje estão me assistindo também, um grande abraço. E para falar do tema família, para falar do Dia das Mães, para falar dessa finalidade, hoje nós buscamos uma grande essência. Todos nós precisamos de uma família. Todos nós buscamos o aconchego, buscamos o amor, essa é a essência fundamental que foi trazida para nós, trazida de uma forma tão especial e tão carinhosa que foi pelo nosso Criador, que foi pelo nosso eterno Criador. E para falar desse tema família, eu trago hoje um convidado muito especial. Eu, aliás, já queria há muito tempo ouvi-lo, a nossa pauta realmente muito grande e eu quero aproveitar esse momento também e dizer, eu tenho recebido muitos e-mails pela rede social, mensagens, solicitando a participação no meu programa. E a pauta eu já passei para a produção. Então, eu peço um pouquinho de calma às autoridades, às pessoas que estão fazendo contato com o meu programa ABC em Perfil e comigo mesmo, porque já está na pauta e com certeza vocês estarão aqui comigo. Retomando, ele já faz um ano que eu estou para trazê-lo aqui no meu programa. E agora eu converso com ele nesse tema maravilhoso. O tema é Deus e a família.
para o mês de maio, um presente para você. Eu converso com ele, com o apóstolo Carlos Alberto. Ele é presidente, pastoreia e é apóstolo da Igreja Tabernáculo de Deus de Santo André. E agora vamos bater um papo com ele e vocês aí em casa. Apóstolo, feliz Muito em recebê-lo. Eu falava na minha chamada que a gente já estava há muito tempo, como se diz assim, tramando para a sua presença aqui, Obrigado. né? Eu quero agradecer a Rica, a oportunidade, o convite que o Dr. Cristiano nos concede. Também quero parabenizar o programa ABC em Perfil. É um privilégio estar com vocês nessa noite. Uma boa noite em Cristo para todos. Espero, né, que tudo aquilo que for tratado nessa noite, nessa entrevista, venha trazer aos telespectadores edificação, avivamento, esclarecimento espiritual. Que maravilha! E aquilo que eu disse, recebê-lo nesse mês de maio, que é o mês da família, é o mês das mães. Então, para nós, é uma alegria muito importante, né? E aquilo que domingo é comemorado o Dia das Mães, mas vamos falar propriamente do tema, Deus e a família. Apóstolo, nós hoje estamos no século XXI, né? E dentro do século XXI nós temos muitas coisas. Se nós pegarmos o século XIX, não vamos muito longe, vamos pegar o século XX, recentemente, a evolução tecnológica, ela realmente veio com uma velocidade muito grande. Muito rápida. E essa velocidade, ela nos trouxe uma grande evolução. Ela nos trouxe também a comunicação rápida, mas ao mesmo tempo ela nos distanciou. Nós temos hoje pais que conversam de forma virtual com os filhos ou até têm um relacionamento de forma virtual. Como o senhor vê hoje essa evolução da internet e no aspecto família? Olha, eu vejo como um complemento da própria palavra de Deus. A Bíblia diz que no final dos dias a ciência se multiplicaria. Agora, a grande realidade é aquilo que o próprio Deus já deixou bem claro, o livre-arbítrio. Eu acho que a tecnologia foi criada para ajudar o ser humano, mas o homem ele tem que saber, ele tem que ter limites. Nós podemos ver aí na comunicação virtual, que é a grande essência que está hoje no centro da família. Nós vemos familiares que hoje conversam praticamente só através da internet, do WhatsApp, essas coisas todas. Então, as pessoas, além de estar perdendo um pouco do quesito da gramática, porque você vê que é tudo escrito de uma forma errônea, as pessoas só se comunicam dessa forma. É até difícil, você vai com... Eu já vi famílias, já aconteceu, amigos, estarmos num restaurante, todo mundo almoçando ou jantando ali naquela data específica, e de repente as pessoas no meio do jantar se comunicando. E não é com pessoa distante, às vezes com aquele que está do outro lado da mesa. Dá-se a impressão que está se perdendo o vocábulo, as palavras, né? E eu acho que tudo tem o tempo e tem a hora certa. Eu acho que o homem tem que ter limite. A ciência foi criada e foi deixada por Deus, que ela se multiplicaria, mas o homem tem que saber aprender a usar. Principalmente hoje, nessa sociedade que nós estamos vivendo, tão egoísta, tão cheia de si próprio. Perfeito. Me dá um segundo. Eu estou conversando com o apóstolo Carlos Alberto. Ele é presidente da Igreja Tabernáculo de Deus da cidade de Santo André. O tema hoje é Deus e família. Eu quero a sua participação no 2379-4733. Você liga como sempre, participa, dá a sua opinião, fala o que você acha, faça a sua pergunta, a sua crítica, o seu elogio, porque aqui nós estamos atuando de uma forma sempre democrática. Mas que maravilha. Atualmente, nós vemos uma sociedade secularizada, consumista, utilitarista e deixando essas relações. Por que eu falo isso? O individualismo do ser humano, ele traz danos. E aí o senhor falou da ciência, o senhor falou que muitas vezes hoje nós estamos voltados à ciência, que com o final dos tempos a ciência se multiplicaria. E realmente é a palavra, só que isso leva ao individualismo também. E o senhor acha que esse individualismo do ser humano, que consequentemente ele vai chegar num efeito danoso, que é o egoísmo, isso também leva à degeneração da família?
Eu acredito que sim, porque é aquela questão. O segundo maior mandamento é amar a Deus e amar ao próximo a ti mesmo. Então nós podemos ver que essa questão do relacionamento hoje, o que acaba acontecendo? As pessoas não se apercebem que esse egoísmo, esse auto-ego, está afastando as pessoas daquilo que é a criação máter, que é a criação da família. E, consecutivamente, isso vai trazer consequências que nós já estamos vivenciando agora e consequências que ainda nós vamos vivenciar. Nós podemos ver, por exemplo, que o ser humano ele está cheio de si próprio. E a Bíblia diz, há um texto bíblico que diz, sem mim nada podeis fazer. Então as pessoas estão deixando o Senhor Deus, Jesus de lado. O amor, porque o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E nós estamos vendo o homem amando a si próprio, amante de si próprio. E isso também já é um cumprimento da própria palavra, dos fins dos tempos. Estamos vivenciando realmente o fim dos tempos. E com isso a degeneração da família, né? Porque o que o inimigo quer? Ele quer destruir a família, porque a família foi a criação máter de Deus, né? Nós podemos ver que o primeiro casamento já foi realizado pelo próprio Deus lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva, e ali consecutivamente a criação da família e assim também da própria sociedade. E o que o inimigo quer? O inimigo quer justamente isso, destruir. Então, a partir do momento que ele coloca o egoísmo, a pessoa se deixa levar pelo seu auto-ego, ele acaba se afastando, e principalmente de Deus. Ele acaba se adorando a si próprio, né? Se valorizando a si próprio. É lógico que o senhor é um ministro, o senhor é um religioso dentro da questão, né, pós-institucional. O senhor vê hoje o casamento falido dentro desse contexto da sociedade? Se costuma até dizer, e aqui eu faço o papel até mesmo não somente do apresentador, mas do jornalista, né? Que nós temos que perguntar aquilo que o telespectador está nos ouvindo. Muito se diz, o casamento em si é bom, mas em mim não, né? Até uma frase... É uma frase, é verdade. Do mundo, né? Do mundo. Assim podemos dizer. Como o senhor vê essa instituição casamento? Olha, eu vejo o casamento como uma instituição sagrada, porque é a base da família, é o seio da família. E sabendo que o próprio Deus que criou a primeira união, nós podemos ver que essa degradação, como que eu posso dizer, essa destruição da família é muito preocupante. Porque nós já estamos convivendo aí com famílias que o pai e a mãe têm filhos de vários cônjuges diferentes. Então, o seio da família está ficando totalmente... Degenerada, essa é a palavra, degenerada. E nós não vemos mais o exemplo do pai como figura, sabe, paternal, a figura da mãe. E essas coisas hoje está levando, porque o filho de uma mãe, com todo respeito, uma mãe solteira, uma mãe... que divorciou e não... Essa filha, ela vai ter como base praticamente isso. Amanhã ou depois ela vai ter essa imagem. Falta a imagem paternal, ou falta a imagem da família unida. Então, nós temos aqui uma informação, a formação clássica, homem, mulher e com filhos, representa 49,9% dos domicílios, enquanto outros tipos de família já somam 50,1%. Essa informação é um dado que nós temos, e aí eu pergunto, é uma falsa família, uma ilusão criada pela essa visão de que, não, eu formei a minha família? Porque na grande realidade, o que nós verificamos, apóstolo, é que todos buscam a formação e a visão de família, dentro da sua forma e da sua visão. Biblicamente, essa é a questão. Como hoje a igreja vê essa questão? É uma questão muito preocupante, porque você veja bem, a partir do momento que a própria família foi criada por Deus, e a família é a base da sociedade, e acaba também sendo a base da igreja, então nós podemos ver que se a família for destruída, todas as áreas
vão ser afetadas também. E isso é uma preocupação para a igreja de Cristo de hoje. Porque o próprio Deus, ele disse que em Gênesis está escrito, e criou Deus o homem à sua imagem e à sua semelhança. E criou macho e fêmea. E depois ele disse, frutificai-vos e multiplicai-vos, né? Então, não é bom que o homem esteja só. O próprio Deus, far-lhe-ei uma disjuntura. Quando Deus criou o homem e viu que o homem estava só, ele viu que havia necessidade de criar uma disjuntura, alguém que correspondesse, que estivesse à altura. E Deus criou a mulher, né? A mais bela criatura. E agora Deus então forma o casal e, consecutivamente, a família. E nós podemos ver que é tudo isso que hoje a sociedade está, essa inversão de valores. Essa inversão de valores. Porque o que eu vejo, respondendo, nós hoje somos uma sociedade que sabemos fazer sexo, mas que encontra dificuldades para encontrar o amor. Aí, essa é uma questão interessantíssima. E aí você gera responsabilidades, e dentro disso eu quero já fazer uma pergunta, formatar uma pergunta dentro dessa questão. Muitas famílias, elas delegam a formação e a educação dos seus filhos para a igreja e para a escola, né? Buscando essa formação. De quem é essa obrigação? Ela é a família na sua primeira educação, e essa inversão, ela traz degeneração à família, na sua visão? Eu acredito que sim, porque veja bem, na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada diz, honra teu pai e tua mãe, para que o Senhor, o teu Deus, prolongue os teus dias na terra. Olha que palavra forte, honra teu pai e tua mãe, para que o Senhor, o teu Deus, prolongue os teus dias na terra. Ao mesmo tempo, a Bíblia também ensina, os pais, não ireis contra os vossos filhos, sabei educá-los. Tem que haver uma concordância, porém o papel paternal e o papel maternal tem que estar como cabeça. O que acontece hoje, principalmente devido talvez a algumas dificuldades econômicas e outras coisas mais, a gente não pode dar desculpa, é que os pais acabam delegando essa autoridade para os professores. E eu acredito que o professor, ele foi colocado na rede de ensino para ensinar. A questão de educar e de criar é uma questão do pai e da mãe. A igreja também, ela vai ser um complemento para a formação espiritual, ou até na ajuda do caráter através da Sagrada Escritura. Mas eu creio que a responsabilidade maior ainda é do pai e da mãe. Mas muitas vezes o pai e a mãe acabam delegando essa autoridade, né? Ou por falta de tempo, por uma questão de que o casal trabalha fora, questão econômica, né? Ou às vezes mesmo por uma questão de não ter aquela responsabilidade do seio da família. Perfeito, muito bom. Nós verificamos que hoje a instituição, o Estado, né, que é muito importante, formalizou e facilita para a classe menos favorecida o casamento, aquele casamento que é feito de forma pública, né? Seja nas igrejas, local onde é marcado, onde tem aquela bênção e a questão. Porque já foi provado que nós temos hoje, estatisticamente, 1/3 dos brasileiros vivem algum tipo de união conjugal. Entretanto, não formaliza o casamento. O senhor acha que essa visão e essa atitude do Estado em oficializar o casamento, nos casamentos que são feitos de forma pública, isso realmente foi bom e é bom para o resultado, família? Está dizendo oficializar. Oficializar os relacionamentos. Eu acredito que, mas veja bem, eu vejo como por dois parâmetros. Oficializar o casamento segundo o casamento do padrão que nós tínhamos, né? Homem e mulher. Eu quero que assim as pessoas entendam, porque o que acaba acontecendo, se você começar a regularizar todo tipo de união, nós podemos cair num risco muito grande de estar auxiliando essa inversão de valores. E o que nós plantarmos hoje, nós vamos colher amanhã. Então, não é que a gente quer ser preconceituoso de forma alguma. O próprio Deus disse que Ele ama o pecador, mas não ama o pecado.
Então, dentro da igreja, por exemplo, nós temos algumas pessoas que vivem um relacionamento maritalmente. A nossa orientação, acima de tudo, é que essas pessoas procurem colocar a sua vida diante das autoridades, né, ou num cartório, diante das autoridades, e colocar a sua vida no altar, consertar. Porque a Bíblia diz que nós estamos sujeitos às autoridades constituídas. Porém, isso não significa que nós devemos aceitar tudo aquilo que é nos imposto. Né? Porque às vezes é imposto certas coisas que fogem à regra moral da criação da família, da essência da família, e tudo isso nós podemos ver que já está trazendo grandes problemas complexos hoje em dia. Muito bom. Nós temos já a participação aqui de um telespectador, vamos falar com ele. O Osmar. Osmar, um grande abraço para você, obrigado pela audiência, um grande abraço a você e a toda a sua família que está aí assistindo. Enfim, ele pergunta ao apóstolo, o que o senhor acha das novelas de hoje em relação à família? Osmar, boa noite, Osmar, é um privilégio, Deus abençoe. Olha, eu vejo da seguinte forma, nós temos que entender que a mídia, hoje, ela tem uma força de influência muito grande. Então é aquela questão que eu falo do livre-arbítrio, né? Infelizmente, hoje, para que se alcance algum tipo de audiência, as pessoas não estão preocupadas muito daquilo que vão estar passando. Nós devemos tomar cuidado com aquilo que está entrando dentro da nossa casa. Porque tudo que se passa na mídia tem uma influência muito grande, principalmente no caráter e na formação de jovens, né? Porque acaba influenciando de uma forma. E se nós não tomarmos cuidado com aquilo que estamos assistindo, isso pode trazer, pode ser prejudicial. Nós vemos hoje, por exemplo, vou citar, mas nós vemos muito hoje em algumas redes de televisão, em algumas novelas, a inversão total de valores. Só que ali eles passam aquela coisa fictícia como se aquela coisa fosse funcionar aqui na vida lá fora. E às vezes aquilo lá na novela, nos capítulos, termina bem. E aqui fora a coisa acaba trazendo graves problemas e consequências. Né? A influência de costumes, a influência de moral, a inversão desses valores. Porque quem está assistindo acha que tudo aquilo é normal e vai querer trazer para a sua própria vida aqui fora. E isso acaba denegrindo os padrões que nós já estávamos acostumados a conviver. Então, e é o que o senhor acaba de afirmar, e nós temos aqui outra informação interessante também, que ao mesmo tempo é estarrecedora porque nos deixa um pouco triste, porque distancia o próprio ser humano, porque o senhor sabe como princípios existentes que você tem, são princípios de Deus, são inegociáveis. São inegociáveis, né? Exato. E você tem um princípio, você tem Deus, família e trabalho. Trabalho colocamos todas as coisas, né, da atividade, das suas atividades. E por que eu digo isso? Nós falamos um pouco da tecnologia. Nós temos 3.400.000 mulheres hoje no Brasil que vivem sozinhas. Em contrapartida, nós temos 3,5 milhões de homens também que estão caminhando sozinhos de forma individual. O que fazer, apóstolo, nessa situação? Sendo que, no fundo, todo mundo busca uma união e ser feliz. O senhor acha que essa busca da felicidade está sendo feita por um caminho errado? Eu acredito que sim. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Então nós podemos ver que já de muito tempo o temor a Deus tem ficado de lado, né? E quando falta o temor de Deus, o homem acaba agindo por si próprio. Ele procura felicidade ou prazeres em coisas momentâneas. E por essas questões momentâneas de prazer passageiro, ele acaba se distanciando da formação de uma família, da constituição de um lar realmente alicerciado na rocha, né? Nós vemos pessoas que estão... É aquela coisa, quando lhe falta o temor a Deus e que o teu eu, o teu ego se inflama, você procura prazeres que você pode trocar, não tem mais aquele compromisso
do parceiro afetivo, da parceira efetiva, do lar, da formação genuína da família. Você acha que está preparado para viver daquela forma. Mas eu acredito que esse tipo de sentimento, ele chega a um ponto que a pessoa se torna vazia. A pessoa se torna vazia. E aí o que acaba acontecendo, ou a pessoa não procura, perde as expectativas, perde a esperança de ter alguém, porque começou a procura de uma forma errônea, né? Começou a procura de uma forma errônea, deixou os prazeres tomar a essência da necessidade da criação de uma família, da busca de uma parceira que viesse ser a disjuntora, que viesse somar junto, que viesse sonhar junto, que viesse compartilhar junto. E hoje esse individualismo, essa coisa, deixou o homem mais seco. E quando o homem se torna mais seco, mais fechado, ele perde totalmente a intimidade com Deus. E quando nós estamos sem Deus, fora da essência, da vontade de Deus, nós estamos pela nossa própria conta. E aquilo que nós plantamos, nós vamos acabar colhendo. E nem sempre a colheita é aquilo que esperamos. Perfeito. Hoje nós enfrentamos como se fosse uma evolução do século XXI. A mulher do século XXI ela é diferente da mulher do século XIX, século XX. Eu sempre bato isso porque nós temos que falar dessa evolução. E muitas, eu digo, das mulheres, elas se debatem muito com a questão contra a igreja. E eu queria que o senhor esclarecesse isso. Por quê? Porque se discute muito, e talvez pela falta de informação, e eu digo informação até pelo conhecimento da verdade, que a igreja ela deixa a mulher muito dependente. E ela luta no mundo pela independência. Essa é uma visão posta. Certo, certo. E eu queria que o senhor esclarecesse a respeito disso, pela interpretação que é dada dessa visão, né, que hoje existe essa luta muito grande, e a mulher ela tem que ocupar os postos, a nossa Constituição, a lei, ela traz exatamente esse equilíbrio, e isso é fundamental. Mas, ao mesmo tempo que ela busca, né, essa essência, esse crescimento, essa evolução, se diz que a igreja afasta a mulher. E eu queria que o senhor desse essa explicação, que é muito importante. Eu vejo que é uma visão equivocada, e até eu quero até dizer assim, que o que aconteceu? Algumas igrejas, eu estou dizendo assim, por falta no passado de um conhecimento, de um estudo teológico mais profundo. Então, o que acaba acontecendo? Isso eu digo assim, num passado não muito distante. Né? Por falta, a Bíblia diz, erreis por não conhecer as Escrituras. Lá no livro de Efésios está escrito mais ou menos assim, quando fala, porque Deus ele não criou o homem e a mulher, então somente falou assim, olha, está aí a tua companheira, se vira. Não, ele criou o homem e a mulher, e ele também deixou algumas regras básicas, algumas orientações de que forma esse casal deve se portar na sua vida conjugal, para que a sua vida de conjugal seja uma vida de felicidade, de conquista, de alegria. Então, existe algumas palavras que foram equivocadas. Por exemplo, o Senhor disse assim, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como o Senhor amou a igreja. Então, veja bem, essa questão de sujeitar ou de sujeição, não há sujeição que muitos interpretam que a mulher é escrava, que a mulher tem que ficar calada, que o homem é cabeça. Apóstolo, o senhor vai voltar nessa questão. Concluindo, nós vamos pedir um pequeno break, porque a minha produção, a técnica já informou. O senhor vai voltar explicando exatamente esse texto. Você continua comigo, eu estou entrevistando e batendo um papo aqui muito gostoso com o apóstolo Carlos Alberto. Eu quero a sua opinião, a sua participação, Deus e a família. Nós estamos falando agora dessa questão muito interessante e após o break ele vai continuar explicando esse tema. Não saia daí, voltamos já já. Devolva, não use, não tenha. Tire uma arma do futuro do Brasil. Acesse entreguesuaarma.gov.br e saiba onde entregar. Ministério da Justiça, Governo Federal. Coloca etanol pra mim. Aê, tá de mudança? Então muda pro combustível completão. Muda pro etanol. Tá indo trabalhar, né? Então coloca etanol que gera milhões de empregos. E aí, dona? O que acha de dar uma aula de ecologia pras crianças? Etanol, mãe,
Completa com etanol. O motor do carro fica assim rapidinho. Etanol é o combustível completão. Coloque etanol, o combustível completão. Etanol é o combustível completão. Sou Maria Paula do Movimento Gota d'Água e quero deixar o mundo melhor para as próximas gerações. Eu assinei pela Lei do Desmatamento Zero. Sou a Maria Paula, atriz, escritora e mãe. Pelo futuro deles, eu assinei. E você? Escrever o próprio nome é uma conquista. Faz de você uma pessoa vitoriosa. É ele que você assina, que confere na lista de aprovados. O nome mostra quem é você, como é conhecido, reconhecido. Seu nome garante o direito a uma identidade. Sem nome, sem documento, é como se você não existisse. Certidão de nascimento. Este é o primeiro presente que você pode dar a quem acaba de chegar ao mundo. O registro é simples, fácil, de graça e essencial para a vida inteira. CNJ, compromisso com a Justiça do Brasil. Faça esta palavra acontecer. Obrigado, porque você não saiu daí comigo da televisão, da sua casa. Hoje um bate-papo gostoso, aliás, como sempre, mas um tema bem diferente. Esse mês de maio é o mês da família, domingo vamos comemorar o Dia das Mães de uma forma merecida. Não se preocupe com o presente, o mais importante é a sua presença, o beijo na sua mãe, o abraço com carinho, porque o que está faltando nos dias de hoje é o amor. O amor é o maior presente de toda a família. Então leve um abraço para sua mãe, beije e abrace, agradeça a ela porque ela lhe trouxe nesse mundo com a permissão e a graça do nosso Criador. E eu converso agora com ele, estamos conversando, o apóstolo Carlos Alberto. Ele é presidente da Igreja Tabernáculo de Deus aqui da cidade de Santo André. Nós estamos batendo um papo e nós falamos, eu quero voltar a esse tema, porque talvez pela falta de informação, e aí eu tenho que me socorrer a um texto bíblico, né, que o senhor conhece muito bem, e que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, o caminho para se chegar à verdade é você ir a uma igreja cristã, para receber essa informação e receber esse amor e esse carinho, que essa é o fundamental. Mas hoje a sociedade é uma sociedade que coloca a mulher imerecidamente, uma mulher que trabalha, uma mulher que independente, cresce. Só que, por vezes, se diz, olha, a determinada igreja, ela oprime, ela diz que ela tem que ser submissa a uma situação, ao seu marido, ao homem. E o senhor estava falando, essa minha provocação, apóstolo, é que o senhor esclareça isso, até pelo texto bíblico que o senhor estava falando. Olha, amado, a grande realidade é o seguinte, as pessoas estão, é uma visão equivocada. Eu digo assim que, parcialmente as igrejas também tinham culpa por causa da falta de conhecimento, né? Conhecimento teológico. Porque o que o Senhor Jesus fala lá na carta aos Efésios, ele fala justamente sobre assim, que as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos, como a igreja está sujeita a Cristo. Então essa sujeição, porque veja bem, é uma sujeição de amor. Isso não significa que a mulher tem que estar submissa como uma escrava e que o homem é o cabeça, ele manda e acontece. Porque algumas vezes as pessoas leem esse texto
e não lê o contexto, então acaba se apegando naquilo ali, e a mulher vai para a igreja esperando encontrar uma palavra de afeto, né? Porque hoje a mulher, por causa da necessidade econômica, ou mesmo por causa da sua independência, a mulher hoje muitas vezes trabalha fora. E ela labuta como o próprio homem. Então, às vezes, ela quer ir para a igreja, ela quer receber uma palavra espiritual, uma palavra que venha preencher, que venha confortar a sua alma, o seu espírito. E muitas vezes, por uma questão de forma errônea de traduzir esse texto, a pessoa acaba, as mulheres em tudo sejam sujeitas aos seus maridos. Veja bem, quando Cristo falou isso, ele faz uma analogia. Ele disse, da mesma forma que a igreja está sujeita a Cristo. Mas a igreja está sujeita a Cristo de que maneira? Na escravidão, não. No amor. Porque, acima de tudo, a essência de Cristo é o amor. Então, o que o Senhor disse? Olha, a mulher esteja sujeita aos seus maridos, né, na submissão, da obediência, da lealdade, da fidelidade, do amor. Mas aí também é uma outra frase que, muitas vezes, a pessoa que está ali esquece. Fala também do homem. Que o homem também ame a sua mulher. Olha aí como está escrito em Efésios. O homem ame a sua mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, veja bem, o homem tem que amar a sua esposa de uma forma muito mais especial. Porque como Cristo se entregou, se doou na cruz pela sua igreja, se for necessário, o homem tem que doar a sua vida. Então, a questão aí é o homem tem que tratar a mulher como uma pedra preciosa. Como uma rainha. Como uma rainha, com um amor, como Cristo se doou, sabe, se entregou pelo seu amor pela igreja, assim o homem tem que doar. Não é essa questão de que, não, eu fui na igreja e lá na palavra, ou então ele leu em casa, né? Não, a mulher tem que estar submissa. Não, essa submissão é uma sujeição de amor, de companheirismo, né? Até brinco porque as pessoas falam assim, na formação, na criação da mulher, Deus permite um sono pesado sobre Adão, né? E é bíblico, e aí ele serra da sua costela. Então veja bem, a mulher não foi tirada nem do pé, nem da cabeça, para estar acima do homem, nem abaixo. Mas ela foi tirada do meio para estar no mesmo nível. Então, na mesma visão. Então, essa visão é uma visão distorcida que, infelizmente... Humanista, que por falta de conhecimento teológico... Então, a mulher seria a igreja. Seria a igreja, exatamente. Exatamente. O próprio Cristo faz essa analogia, né? Esse amor. Então, veja bem, o amor que Cristo tem pela igreja é o amor que você, esposo, marido, tem que ter pela sua mulher, pela sua esposa. Isso é uma coisa tremenda, né? Aí está a essência da família. Quando existe esse amor mútuo, esse amor conjugal, então você está dentro da essência da palavra. E você pode ter certeza que aí a sua família está alicerciada na rocha viva que é Cristo. Muito bom. E como hoje trazer essa família para a igreja? Porque a igreja, ela tem essa finalidade de trazer a palavra, de realmente trazer um alento, de preencher, né, de trazer essa luz ao mundo, né? Que essa é a finalidade da igreja, que é Cristo. Como a igreja hoje busca isso? E como fazer isso? Essa é a questão que hoje... Porque nós vivemos, como o senhor disse, o final dos tempos, né? E hoje tem um grande papel, como sempre teve, o papel da igreja, a família, como eu dizia, todo o contexto que o senhor conhece muito bem. A preocupação de Deus, historicamente, biblicamente, com o que está escrito, é que, em que pese mesmo o pecado, né, não foi separado Adão de Eva. Não. Os dois caminharam e receberam esse apoio. Receberam, exatamente. Né? Agora nós existimos um grande espaço entre a igreja, o mundo e o ser humano. Como trazer e fazer isso para que a gente possa melhorar essa família, apóstolo? Olha, eu vejo assim que desde da criação do homem, o pecado abundou por causa da desobediência. E eu vejo que a questão hoje não é diferente. O que acaba acontecendo? O pai ia para a igreja e com isso ele mostrava para o filho um exemplo. Hoje
O pai não vai. Nós vemos famílias hoje que só vão numa igreja, ou num casamento, ou num batizado, ou numa comemoração especial. Então, a essência, porque a partir do momento que você para de se alimentar, porque eu vejo a palavra de Deus, a igreja, ela é um alimento do seu espírito e da sua alma. Da mesma forma que fisicamente nós precisamos do alimento para nos manter, o alimento físico, né, para nos manter organicamente, nós precisamos do alimento espiritual. E é o que está acontecendo. Quando você para de se alimentar, né, você acaba padecendo ou comendo coisas que não lhe vão fazer bem. É o exemplo dos pais que não levam os filhos para a igreja, da mãe que não incentiva. Então a família, dessa forma, ela está se afastando de Deus. Não é Deus que se afastou do homem. É o homem que está se afastando de Deus. Porque hoje temos aí um mundo tão moderno, tão cheio de tecnologia voltando, que parece que nós não precisamos mais de Deus. E há um texto bíblico em que o próprio Jesus disse assim, bem claro, sem mim nada podeis fazer. Então eu vejo assim, Deus, família, igreja, trabalho. Então nós temos que manter esse tripé, essa condição. E nós temos que ser exemplo. O pai é exemplo, o filho ele vai sempre se espelhar no pai. Se o pai for para a igreja, meditar, se o pai na hora das refeições, fazendo uma oração, o filho, aquela essência, aquela semente vai ficar plantada no coração do filho. E automaticamente, quando ele constitui uma família lá na frente, ele vai manter isso. Mas o grande problema é que essa essência, essa semente hoje não está sendo passada mais. As famílias estão preocupadas, você vê que na hora das refeições, em quem senta mais uma mesa? Senta diante da televisão. Ou mesmo lá no WhatsApp, as pessoas, é uma coisa impressionante, né? Então você vai comentar alguma coisa sobre uma Bíblia, não, você é um quadrado, isso aí é uma coisa do passado. Então nós precisamos resgatar esse princípio moral, resgatar esses valores que estão se perdendo, mas que ainda dá tempo, se o homem, se a sociedade colocar a mão na consciência, nós vemos tanta violência, tanta coisa, e a causa de tudo isso, o que é o pecado? É o afastamento do homem de Deus. Porque Deus, ele ama o homem, ele ama o pecador. Deus está de braços abertos. O nosso grande problema é que o Senhor está esperando a gente dar esse passo, né? É dessa forma que eu vejo. Tornai-vos a mim e eu tornarei a vós. Exatamente. É isso aí, nós estamos conversando aqui com o apóstolo Carlos Alberto. Estamos falando hoje, inaugurando aqui o mês de maio, o mês da família, inaugurando o primeiro programa do mês, para esse tema maravilhoso, gostoso, descontrair um pouco e, aliás, muito importante. Vamos à participação aqui, como sempre tem, da Olga Maia. Olga Maia, um grande beijo para você aí da cidade de Diadema. Que maravilha. Cidade de Diadema sempre comigo, com carinho, e um grande abraço à cidade de Diadema, a todas as mães da cidade de Diadema, especialmente a minha mãe também, que está lá na cidade de Diadema. Parabéns. Mas a Olga Maia, um grande abraço para você. Um abraço. E ela manda parabéns pelo programa e pelo tema, que é muito importante para a família. Olha aí, manda um abraço para Olga Maia da cidade de Diadema, apóstolo. Dona Olga, muito obrigado, um grande abraço para você e toda a família, que Deus abençoe, viu? E nessa data em especial, que as bênçãos sejam sobre a tua vida. Obrigado da audiência e do carinho, viu? Sentimos prestigiados com a tua ligação. E ao final nós vamos hoje as considerações vai ser aqui uma bênção do apóstolo para todas as famílias e para todas as mães no domingo, hein? Amém. Você não pode perder. E vamos a mais uma participação aqui do Wagner da cidade de Santo André. Wagner, um grande abraço para você, a todos vocês aí que estão com o Wagner e da cidade de Santo André pela participação. Qual a opinião do apóstolo sobre a união estável e a visão das autoridades sobre isso? Creio que a união estável que você deve estar falando é daquela que ainda não foi legalizada, o casamento, mas eu queria ouvir o senhor, né? Vamos ver a opinião. Um abraço para o Wagner também. O Wagner, uma boa noite, Deus abençoe. Obrigado da participação. Eu vejo assim, no caso do nosso ministério, no caso eu digo, a Bíblia nos ensina. Nós temos muitos casais que viviam maritalmente,
E a orientação bíblica, né, é que se deve, a Bíblia nos orienta a estarmos sujeitos às autoridades constituídas. Quais são as autoridades constituídas? Né? Juiz, todas as autoridades constituídas, porque nenhuma autoridade foi constituída se não for por Deus. Então, automaticamente, nós temos que obedecer às leis no país. Então, casais, por exemplo, maritalmente, eu oriento que os casais devem procurar um cartório, devem legalizar a sua vida, porque também isso é uma forma de obediência aos olhos de Deus. E quanto mais o homem obedece a Deus, mais ele tende a ser abençoado. Então, e aqui agora a produção chegou. O Wagner, a sua pergunta, eu vou passar assim para o apóstolo, em que pese que ele já passou uma visão, mas eu quero, até como apresentador do nosso programa e jornalista, a produção veio falar comigo, é a união estável do mesmo sexo. Então, e aí a produção veio, eu queria que o senhor novamente retomasse com clareza. Olha, Wagner, na realidade é sobre a PL 122, né, é um projeto de lei que está no Congresso, tal, que fala da união do homossexualismo. Eu vou me colocar aqui como igreja, como pastor. Na realidade, Wagner, olhando à luz da palavra, quando o Senhor criou, lá em Gênesis, ele disse que criou macho e fêmea, homem e mulher, tá? Ele não fala de numa terceira via. Mas, veja bem, o Senhor Deus, a essência de Deus é o amor. A essência de Deus, Deus ama todos sem acepção de pessoas. Deus ama todos de uma forma muito especial. O amor de Deus é incomparável, né? A grande realidade, Wagner, que eu quero responder para você é o seguinte. Hoje é essa questão da inversão de valores. Deus ama o homossexual, mas Deus ele não ama o homossexualismo. É aquela história, Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Por quê? Porque nós estamos fugindo daquilo que Deus colocou como criador. A Bíblia diz que ele criou macho e fêmea, né? Então, nós temos que estar alicerciados nessa palavra. Eu recebo muitas pessoas na igreja, de forma alguma vou agir com qualquer tipo de preconceito, sou contrário ao que acontece com violência e tantas outras coisas mais, porque Deus, olha, Deus ele ama o ladrão que se arrependeu, Deus ama o alcoólatra que largou, Deus ama todos, Deus veio justamente para os doentes. Ele veio para curar. Então eu vejo assim, agora quanto à questão da lei, isso cabe ao Congresso, cabe aos nossos legisladores, né? Agora a igreja tem uma posição, mas não é uma posição dela, é uma posição bíblica. Mas de forma alguma, por exemplo, se lá no tabernáculo chegar um casal, eu vou deixar de recebê-lo ou de tratá-lo com amor. O que eu não posso deixar de falar a verdade. Eu tenho que pregar o que está na palavra, mas de forma alguma vou deixar de recebê-lo ou agir com qualquer tipo de preconceito, né? Nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Esse é o amor, a essência do amor de Cristo. Você veja bem que há um texto bíblico que fala sobre uma mulher que era uma prostituta. E essa mulher, segundo a lei mosaica, Wagner, na época, quando era pega no ato, essa mulher teria que ser morta a pedradas, apedrejada em praça pública. E eles, para provar o amor do Senhor e também para confrontá-lo em relação à lei mosaica, que foi o próprio pai que tinha dado, eles perguntaram, Jesus, essa mulher foi pega no ato do adultério. E a lei de Moisés diz que tem que apedrejá-la. E o Senhor não respondeu nada, e eles ficaram ali indagando, porque eles queriam ver que tipo de atitude seria tomada. Até que o Senhor olhou para eles e disse, olha, a lei mosaica diz que tem que ser apedrejada, então atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. E quando Jesus falou dessa forma, aqueles acusadores que estavam ali, foram soltando as pedras, foram abandonando e foram indo embora. Jesus levantou, olhou para ela e disse, mulher, onde estão os teus acusadores? Foram embora. Então, vá e não peque mais. Olha a palavra bem colocada. Vá e não peque mais. Nós estamos sujeitos a cair ao pecado. A tentação da prostituição, do adultério. O inimigo está aí tentando. Rugindo furiosamente, 24 horas. É ao derredor. Só que nós temos que entender que nós fomos criados com a essência de Deus. Homem e mulher.
Agora, você tem direito de escolha? Tem. Agora, precisa ver se essa tua escolha está de acordo com a vontade de Deus, para que amanhã você não venha sofrer consequências de uma desobediência. Agora, de forma alguma, o preconceito, não sou totalmente contrário, amém? Amamos, é como disse, o Senhor ama o pecador, não ama o pecado. Amamos os homossexuais, né? Só não amamos o homossexualismo. Amém? E é interessante que se nós pegarmos os textos bíblicos, e todos deveriam ler a Bíblia, é um best-seller, né? É um best-seller. É o livro que mais se vende, né? No mundo inteiro. E lendo as Escrituras Sagradas, nós verificamos que Jesus foi o maior defensor das mulheres. Exatamente. Ele foi o maior defensor das mulheres e da família. Dessa questão é a prova disso. Seria muito cômodo para ele ele simplesmente depois não deixasse que essa mulher o seguisse, que é a Madalena, não é isso? Exatamente, Maria Madalena. Maria Madalena, e falou, não, olha, eu não posso porque você não pode. Não, ele teve o amor de prosseguir ainda, mesmo com toda a situação contra ele, de um momento. Exatamente, né? Aí prova a essência do amor de Cristo, né? Porque, veja bem, alguém poderia falar, pô, mas essa mulher era aquela adúltera. Mas veja bem, o Senhor olhou para ela e disse, onde estão teus acusadores? Ela disse, foram embora. Então vai e não peques mais. Quer dizer, aquela mulher sofreu uma transformação de vida. Então, o que o senhor diz hoje, à luz desse texto, ele recebeu ela como uma pecadora, né? Certo. A abençoou. Abençoou. Né? E disse, vai, não peques mais. Dentro desse contexto, a igreja recebe hoje os pecadores, que somos todos nós. Somos todos nós, exato. E se pede, por uma conversão, que a pessoa siga um novo rumo e uma nova vida. Essa é a mesma essência. Essa é a mesma essência, porque a Bíblia diz, olha, aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as velhas coisas se passaram. Hoje existem algumas situações que as pessoas falam assim, poxa, mas olha, eu fumo há 20, há 30 anos e não consigo largar o vício. E nós sabemos que hoje o vício, ele precisa de algumas situações até de um acompanhamento médico, né? Porque a química, aquele monte de coisa toda, acaba fazendo com que a pessoa precise até de um tratamento auxiliar. Mas a Bíblia diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, amados, Jesus está pronto para libertar a partir do momento também que o homem queira. Nós precisamos entender isso, né? O homem tem que querer uma mudança. Essa é a realidade. O senhor me permite uma parte. Voltando a esse tema que é muito esclarecedor e até interessante. Se Jesus, naquele instante, como ele lançou a palavra a ela, falou, vai, não peques mais, e se ela tivesse também permanecido no pecado, Jesus não ia deixar, ela ia seguir o livre-arbítrio. Livre-arbítrio, ela ia pagar as consequências daquilo que ela estava cometendo. Exatamente, é o livre-arbítrio. A grande realidade é a seguinte, é a transformação. O Senhor não obriga, né? Ele não obriga, mas Ele te dá esse direito de livre-arbítrio, de você escolher. Muito bom. Exatamente. Olha aqui, vamos aqui à participação da Neide. Neide, um grande abraço. Ela diz aqui da cidade de Santo André. Parabéns pelo programa. Frequenta a igreja do apóstolo, acompanha o programa toda quinta. Eu quero te mandar então um beijo com todo carinho e respeito. Um beijo a você. Parabéns pelo Dia das Mães, pela sua participação, que você está comigo todas as quintas-feiras. A sua presença me honra muito. E ela manda um grande abraço para nós também. Que maravilha. Obrigado. Muito bom. Vamos aqui a participação, a situação, casou, tudo melhorou. Que maravilha. O Alceu, obrigado por você estar comigo no programa. Uma grande felicidade. Estamos falando desse tema família. Olha que coisa gostosa, num bate-papo simples, mas gostoso. Mas a palavra tem chegado a você aí e a todos que estão nos ouvindo. Alceu, aqui da cidade de Santo André, mais uma vez um abraço. Ele vivia de uma união, acho que provavelmente é de uma forma instável, e depois de ouvir os ensinamentos do apóstolo, regularizou a situação, casou e tudo melhorou.
Isso é um exemplo hoje de família. Exatamente, Olha aí, parabéns ao seu. Mas é a grande realidade. O que a Bíblia diz? Se nós colocarmos a nossa vida em obediência, é como o pai. Eu vejo a situação assim, fazer uma comparação bem simples. O pai, ele pega o filho e fala, filho, se você estudar, se você obedecer ao pai e à mãe, no final do ano eu te dou um computador. Então, aquele filho, ele vai fazer de tudo para conquistar, né, para alcançar aquela promessa. E quando aquele filho alcança, o pai tem prazer de abençoar. Poxa, meu filho obedeceu. Então eu trago isso também ao Pai Celestial. O nosso Deus, ele tem prazer em nos abençoar quando nós nos colocamos um papel de obediência. Muito bom. Obediência. Apóstolo, maravilhoso. Que benção, o programa que benção. Voou, 1 hora passou. Puxa, aí voou rápido. Nós temos aí 3 minutos apenas para que a gente encerre. E nós não podemos deixar, eu havia falado que ao final o senhor daria essa bênção apostólica para todos. Muito obrigado. Iniciando o mês de maio, mês da família, Dia das Mães. E eu queria agora a sua palavra abençoada aí para todos os telespectadores. Olha, eu quero em primeiro lugar agradecer o Dr. Cristiano pelo convite, pela participação, quero agradecer a todos aqui da técnica que nos acompanharam e a você que está em casa aí, muito obrigado por ter nos prestigiado, continue assistindo esse programa, é um diferencial hoje na televisão, na mídia, é muito importante, nós precisamos de mais programas voltados como esse, que realmente tragam alicerce, edificação, avivamento, orientação jurídica, né? Orientação espiritual, orientação familiar, tudo isso que está faltando no seio da nossa sociedade. Eu quero parabenizar também, né, com muito carinho, não conheço, mas quero mandar um abraço com todo respeito à esposa do Dr. Cristiano, a doutora Márcia, que Deus abençoe aí pelo Dia das Mães aí, por esse domingo, a você, mãe, que Deus abençoe de uma forma muito especial. Amados, eu quero estender as mãos e te abençoar nesse momento. Você ouvinte, você telespectador que está participando desse programa aqui ao lado do Dr. Cristiano. Vou estender as minhas mãos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te levante o seu rosto e te dê a paz. Que a bênção, a paz, a graça e a misericórdia do Senhor Deus habite sobre a tua vida, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Deus te abençoe. Uma boa noite. Muito obrigado. Apóstolo, eu agradeço mais uma vez. O privilégio foi meu, uma honra recebê-lo. Obrigado. Meu programa está de portas abertas e que o senhor continue semeando no seu caminho como o senhor tem semeado, semeando o amor e com certeza resgatará muitas famílias. E na sua pessoa, quero parabenizá-lo. Um grande abraço à senhora, à sua esposa também, que está nos assistindo. Também Márcia, né? Márcia também. Um grande abraço para ela. Eu fico muito grato, doutor Cristiano, mais uma vez, pelo carinho, pela amizade, né? E por essa rica oportunidade que nos foi concebido. Que Deus continue te abençoando, te dando sabedoria, acima de tudo, essa humildade da pessoa que você é. Você pode ter certeza que isso é a essência do amor de Cristo que reposa sobre a tua vida. Amém. Eu fico feliz, um programa maravilhoso, um programa que iniciamos o mês de maio e mês da família. Espero que você realmente tenha recebido essa bênção, ouvido, e porque quando falamos das coisas de Deus, como foi o apóstolo falou, falamos do amor. Então eu deixo uma mensagem como sempre deixo. O que une uma família não são os laços de sangue, mas os laços de amor. Este amor é que deve estar presente para que nós realmente tenhamos vida e vida em abundância. Um forte abraço e obrigado pela sua presença mais uma vez.